Olá, e seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Cena Pós-Créditos. Eu sou o João e King Richard é um filme americano biográfico de drama de 2021, dirigido por Reinaldo Marcus Green. Ele é estrelado por Will Smith, junto de Aunjanue Ellis, Sania Sidney, Demi Singleton, Tony Goldwyn e Jon Bernthal. Richard Williams é um pai dedicado e determinado a tornar suas filhas Venus e Serena em lendas do tênis. Com métodos pouco tradicionais, ele cria duas das maiores atletas de todos os tempos. King Richard é um filme completamente problemático, justamente por ele não parecer saber o que ele quer ser, resultando em um filme que é completamente sem graça, xoxo e que não faz absolutamente nada de diferente. Nada de diferente no sentido de que ele é apenas mais uma biografia de Oscar, mais uma tentativa do Will Smith tentar ganhar a estatueta dourada, fazendo só um sotaque. Eu vou já adiantar, eu acho que é um filme muito fraco. Filme fraco porque, na verdade, ele nunca se aprofunda em nenhum aspecto do que nós temos aqui. Ele insere elementos de drama, elementos de tensão entre, por exemplo, as duas irmãs, mas isso nunca é aprofundado, é simplesmente ignorado. Ele insere um lado mais negro, um lado mais sombrio do personagem do Smith, né, o Richard, de que talvez ele vá para um caminho mais radical, mais dramático para poder proteger suas filhas, mas isso também nunca é concretizado, não é desenvolvido. Ele é um amontoado de situações e que numa duração de pouco mais de 2 horas eu senti que é um filme cansativo, porque ele nunca desenvolve nada dessas coisas bem. E outra coisa que ele não desenvolve bem é a linguagem audiovisual. Ele é um filme completamente básico, tudo bem, eu não estou exigindo que o cara seja um virtuoso, que ele faça algo muito fora da curva se ele só está querendo fazer uma cinebiografia. Mas é quase como se não houvesse uma preocupação para além da cinebiografia, para além da história desse cara. E que, na verdade, eu não senti que ele desenvolveu bem a história do cara. Eu não sei se ele estava meio que elogiando o cara, não sei se é uma crítica, né? Fica essa coisa meio mista. E que assim, tudo bem, se o cara quer ser meio isentão em relação a isso, ele quer só relatar essa história, eu acho meio pouco, eu acho meio pobre, porque o filme perde uma oportunidade de fazer um estudo de personagem minimamente interessante. E uma coisa que eu fiquei extremamente frustrado, né? Como alguém que... Eu não sou um entusiasta, não sou um fanático, mas como alguém que assiste tênis, que gosta, eu tava curioso para ver as cenas de tênis, as cenas de esporte. E eu acho que eu nunca vi cenas mais porcamente decupadas. O que é a decupagem? Para não ficar essa coisa, palavra difícil, né? Sempre bom explicar, sempre bom relembrar, ainda que eu tenha falado em outros vídeos. A decupagem é o processo no qual o diretor vai transformar o que está no roteiro em planos. É a forma como as cenas no papel se tornam cenas visuais. Como ele vai imaginar, porque você pode escrever uma coisa e diferentes diretores vão imaginar essa mesma cena de formas diferentes, vão filmar com planos completamente diferentes. Então a decupagem é essa transição do papel para os planos em si, para a composição visual. E as cenas de tênis, elas normalmente, especialmente no terceiro ato, elas têm um peso emocional muito forte. Deveriam ter. Mas a linguagem não compreende isso. Porque é uma montagem confusa. É um filme que não sai novamente do básico. Você tem uma câmera meio que estática, isométrica, e ela fica parada, ela fica vendo a partida de longe. Então, dá uma raquetada, outra dá uma raquetada. Aponta pra não sei quem. Aí corta pro Richard andando pra lá e pra cá, volta, mostra a reação da família. Então, me parece que o diretor, o Reinaldo Marcus Green, ele é um cara que não tem muito controle do tom. Ele é um cara que não consegue impor um elemento dramático, ele não consegue inserir a emoção para além do que está na trama, para além do que está no roteiro. Porque visualmente é um filme pobre, é um filme muito sem graça, filme sem sal, xoxo, bem... Porque nada nunca recebe uma grande atenção. Eu acho que tem uma coisa em termos de linguagem que foge de um óbvio, né? A montagem nos diálogos é sempre plano contra plano. Tem umas sacadinhas legais de humor. O Smith tá bem, tipo assim, né? tá legal. Oscar, gente, pelo amor de Deus, ele tá fazendo um sotaque. Não é porque o Smith é um cara maneiro, um cara legal,
que é uma grande performance. Ele não faz nada. Tipo assim, é básico, é o que qualquer ator deveria conseguir fazer. Não tem nenhum tipo de diferencial na performance dele. Então eu fui esperando algo realmente diferente, mas é uma interpretação. Eu acho que eu gosto mais do personagem do Jon Bernthal, que é um técnico, né, de tênis, do que do Smith nesse filme. Mas enfim, é uma obra que também sofre de problemas de ritmo, porque você tem essas micro histórias paralelas que aparecem ali, esses personagens que não são desenvolvidos, que de repente isso, né, tem uma micro atenção, é tudo micro, porque na verdade não é nada, ele é um filme que não quer dizer nada, é um filme que não é nada, ele é um filme bunda. Justamente porque, assim, a única coisa que sustenta o filme é a relação do Richard com as suas duas filhas. É esse triângulo. Mas eu sinto que nem isso é muito bem desenvolvido, porque é muito mais de como as outras pessoas se relacionam com o Richard em relação às suas filhas. Então, o peso dramático todo, pra mim, não tá nem vinculado às duas atletas, tá vinculado ao cara. Só que ele é um cara que eu não me importava. E considerando que é uma cinebiografia sobre ele, isso é preocupante. E eu não me importava justamente porque o roteiro, né, toda a trama em si, junto de toda a narrativa, que é toda a construção audiovisual, eram desinteressantes. É quase como se fosse uma história que, assim, meio que ela não precisasse ser contada, ou se ela fosse contada, que fosse mais enxuta, justamente para ter esses determinados momentos mais impactantes, né? Porque eu sinto que ele é um filme que do nada ele acelera muito e de repente nada acontece. Ele não sabe exatamente conduzir tudo o que está acontecendo. Ao ponto de que resulta no que eu falei, de que se tem muita coisa acontecendo, mas nada está acontecendo, essas coisas todas não são desenvolvidas, elas são simplesmente jogadas, nada acontece. Então, o que diabos está acontecendo? Não sei. É muito frustrante, porque é uma obra com bons momentos. Então, o momento, né, que eu comecei a devagar, que eu gostei bastante, é uma transição de uma raquetada da Venus, né, que ela tá no meio de uma partida, que é de uma delicadeza. Parece o único momento em que o diretor parou para pensar, bom, vou fazer um plano interessante, vou fazer algo fora do óbvio. Né? Ele usa uma câmera lenta para ela dar uma raquetada e aí tem uma transição legal para mais para frente na partida. Então, tipo assim, tem flashes de beleza, flashes de brilhança. Tem uma outra cena do Richard com as filhas, né, com as duas, né, eles são 5 meninas, se eu não me engano, mas as duas, né, são mais importantes. Tem umas 2 cenas dele com elas que justamente fazem o filme, né, dele desabafando, especialmente com a Venus, né, que o filme é muito mais sobre a Venus do que sobre a Serena, ainda que a Serena seja uma tenista muito melhor, mas enfim, né, a Venus é mais velha, ela é a primeira a despontar. Tem cenas assim que mostram flashes de brilhância, flashes de um ótimo filme, ainda que seja um assunto totalmente desinteressante. Esses momentos, para mim, faria sentido. Quando ele tá com as filhas, a relação deles, como que o comportamento deles está afetando elas diretamente, como elas reagem a isso. Mas não é isso que a gente tem. A gente tem um filme sem graça, mostrando um monte de coisa que não tem tanta relação direta assim com o foco dele, né? O que ele tenta trazer como foco, especialmente no terceiro ato, que é a relação das duas com as quadras e como que o pai delas, o Richard, o nosso protagonista, influenciou tudo isso. Então eu acho que ele é um filme confuso, fraco, com pequenos lampejos de excelência, mas apenas isso. É tudo muito óbvio, tudo muito padrão. É um filme que não faz nada além do esperado de uma cinebiografia de Oscar. É mais uma vez o Smith tentando ganhar um Oscar que, francamente, se ele ganhar é meio frustrante, porque é um sotaquezinho e é um filme que não faz nada muito bem. Ele é um filme que está sempre ali, no operante, simplesmente
para contar essa história. O que é uma pena, porque quando você entra para contar uma biografia, se você só tá contando, lendo um roteiro, fazendo aquele beabá, a história tem que ser muito boa. A história tem que ser muito memorável. E não é o caso aqui. E você tem cineastas que pegam histórias que a princípio nem são tão incríveis assim, e fazem biografias maravilhosas justamente pela forma como eles conduzem a narrativa. Scorsese tá aí, né? Um grande exemplo de ótimas biografias de personagens que a gente não conhece. King Richard, na verdade, é um filme completamente esquecível e um símbolo da mediocridade dessas cinebiografias de Oscar que, na verdade, só querem contar uma história, não estão muito preocupados em fazer um filme com essa história. Mas e você? Já assistiu a King Richard? Agora ele está disponível no HBO. Se você assistiu, você concorda comigo? Você discorda de mim? Deixe sua opinião aí nos comentários. E se você é novo por aqui, gostou do que viu e quer mais conteúdo sobre cinema, com críticas, vídeos, ensaios e recomendações, curta o vídeo, se inscreva no canal e segue a gente nas nossas redes sociais. Tem um link na descrição também. Muito obrigado, até a próxima e falou!